E aí galera, fazer um videozinho aqui filmando nada, porque o que importa é o áudio, aprender a ouvir, você desenvolve seu caráter, as pessoas boas de Deus, porque assim você progride a sua linguística, a sua oratória fica categórica, eloquente, a dialética ela fica múltipla, você fica com uma entonação extremamente persuasiva, porque sua comunicação fica além do raio-x. Aí você desenvolve o seu ouvido, transforma o ouvido em olhos. Você pensa o sentimento, você sente o pensamento, você pensa sua racionalidade. Aliás, a racionalidade ela sente as suas convicções e você evolui, deixa de evoluir, você sai da estagnação radical do platô e vive a sua verdadeira vida, você se transforma em quem você era quando era criança. Então tudo depende de você aprender a ouvir. Hoje eu vou falar sobre uma coisa muito importante que eu descobri tem pouco tempo. Não é que eu descobri, desde os 6 anos eu devoro livros todos os dias. A maioria do livro não é romance, mas já li milhares de romances. Então eu tenho uma experiência, uma bagagem, mas a maioria dos livros que eu leio são livros informativos. Romances são livros emotivos. Então, de alguma forma eu já sabia disso, mas eu agora fiquei convicto, porque depois que você se espiritualiza, você entra num estado pleno de aprendizado e você consegue ter mais consciência das coisas, é óbvio, você consegue ter uma visão microscópica do macro, é um diagnóstico retórico, porque agora você consegue analisar, você consegue edificar, destrinchar, equalizar, você consegue transformar soluções em equações matemáticas, você fica atômico. Então você aprende a resgatar a sua identidade perdida, a criança ferida volta a confiar em você e se aproximar, porque agora você a hipnotizou, você a convenceu, você a criou um elo. Então a dica de hoje, galera, é essa que eu vou dar agora. A espiritualidade é você se transformar no super-homem, na super-mulher, no Starman, homem das estrelas, na mulher das estrelas. É você, pessoa boa de Deus, que nasceu assim, porque os humanos não têm essa capacidade. Então as pessoas boas, elas têm uma missão na vida de progredir essa espiritualidade. E leva 20 anos, e vou dizer, a janela, ela abre. Mas para você ter esse despertar, esse reset, essa reformatação psíquica, ela começa mais ou menos no final da adolescência. Tipo assim, lá para os 20 anos você começa a lutar para ter paz de espírito. Você começa a ficar triste para ser feliz. Você começa a conhecer as trevas para você conhecer Deus. As mentiras te levam à verdade. O cinismo te leva à fé. A lama te leva ao céu. Você deixar furdar nas trevas, no precipício, para você abrir a janela da espiritualidade. E ela abre aos 20 anos mais ou menos. E você tem 20 anos para você conseguir trespassar essa camada dura como um diamante. Então você, geralmente a pessoa de Deus que evoluiu isso, ela começa aos 20 e lá para os 40 ela consegue finalmente se espiritualizar, e depois é só dor e felicidade, porque a felicidade ela
faz amor com a dor. Mas você está espiritualizado, você tem agora a proteção divina, não é proteção física, é proteção do espírito. Você está confortável, você lutou 40 anos, 45 anos, até os 45 anos a janela de oportunidade divina está aberta. Você lutou por 45 anos, porque na verdade você começou no dia que você nasceu, então você lutou 45 anos para conseguir se espiritualizar, e depois é igual tomar bomba, depois é só manter. Isso não significa que você pode voltar a ser um idiota, mesmo sendo uma pessoa boa de Deus, que não acessa. Então, galera, a notícia ruim é a seguinte: a primeira notícia ruim é que você demora 45 anos para você progredir Deus no seu sol interior. Então você demora 45 anos para despertar espiritual, vamos dizer assim, para ficar fácil de entender. A merda da vida é que se chegar aos 45 anos, se chegar aos 45 anos você não conseguir acordar, ou pior, você lá para os 30, 40, começar a acordar, você não vai ter tempo. De repente pode até ter, mas 99,9% não vai conseguir crescer por dentro até os 45 anos. Aí o que acontece depois dos 45 anos? A janela se fecha, o portal está lacrado. Eu descobri isso porque comecei a estudar a psique dos idosos. Tem 2 livros que eu estudo eles. Eu queria saber por que a maioria é idiota. Eu achava que era uma questão degenerativa, mas não, é uma questão espiritual. E pior, são pessoas boas de Deus, que antigamente eu achava que os idosos ruins nasceram ruins das trevas. Esses é impossível se espiritualizar. Mas as pessoas boas também não se espiritualizam. As pessoas de Deus, não são todas as pessoas de Deus que se espiritualizam. Se você for numa missa lotada, metade ali é psicopata, pedófilo e corrupto. Pessoas malignas, perversas, cruéis. Metade da missa ali lotada, pode ter certeza. Eu quero dizer o seguinte: se a pessoa até os 45 anos, mais ou menos, não conseguiu se espiritualizar, não conseguiu se ficar digno de Deus, se transformar numa pessoa de fé, numa pessoa verdadeira, de luz, uma pessoa benigna, essa pessoa vai ficar cada vez mais difícil sair da Matrix, despertar, sair da Matrix, vamos dizer assim. Então, quanto mais velho, mais difícil sair. Se ela não saiu da Matrix até os 45 anos, quanto mais velho, mais difícil fica, mais idiota fica. A pessoa entra num processo, ela pode estar ganhando dinheiro, ela pode ser um CEO, ela pode ser um trader, ela pode ser um palestrante, um médico, um cirurgião, dentista, ela pode ser qualquer coisa do mundo, um presidente, mas ela vai entrando num processo de idiotia, porque o estado pleno da espiritualidade é um aprendizado constante. Aí você fica humilde, altruísta, empático, benevolente, compassivo, resignado. Você fica digno de si. Amor próprio, valores se transformam em propósitos. Então, vou repetir para terminar o videozinho ficar muito grande. Toda pessoa idosa que não conseguiu Deus no coração, não, toda pessoa boa que já tem Deus no coração, mas não conseguiu evoluí-lo, depois dos 45 já era pior, vai ficando cada vez mais tolo, ela não vai ficar ruim, mas vai ficar menos bom. Deus vai ficar mais intocado. E haverá consequências depois da morte, pode ter certeza, porque a missão da vida é evoluir Deus no seu coração. Amor, consciência, bondade. Deus é a bondade.
Você tem dúvida? Deus é amor, é a sua capacidade de fazer um exame de consciência, de ter remorso, pedir desculpa, de reconhecer seus erros, de melhorar, de evoluir. Isso é Deus. Deus é a consciência humana, é a porra da bondade. Deus não é a desgraça de árvore, não é desgraça de animal, de floresta. Ali é um querendo comer o outro, é uma violência do caralho. Oxigênio, você acha que a árvore produz oxigênio? O que produz oxigênio é o oceano. Então entenda, Deus não é isso. Deus é a bondade que existe dentro do coração das pessoas boas. Nasceram assim. Então o objetivo dessa vida é você dar esteroide GH anabolizante para essa bondade, para você conseguir virar Sigma. Essa é a dica de hoje, galera. Valeu!